bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Olha, o verão é uma das estações do ano mais esperadas por muita gente. É sinônimo de diversão, descanso, afinal é o período de férias, né? É um período que proporciona pra gente férias, passear, sair, aproveitar bastante. Mas, como tudo na vida, o verão não é só festa, não. Com ele vem a necessidade de redobrar os cuidados com a pele e com o corpo. O sol, que nos deixa com aquela cor maravilhosa, é, na verdade, um grande vilão. Por isso é preciso tomar muito cuidado para que ele não acabe com a nossa festa. Para nos explicar, nos ensinar como aproveitar melhor o sol de uma forma adequada para que possamos pegar aquela corzinha bonita, mas sem prejudicar a saúde da nossa pele e do nosso corpo, eu vou conversar com a doutora Denise Steiner, uma das mais importantes dermatologistas do país. Tudo bem, doutora Denise? Tudo ótimo, e você? Muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer recebê-la aqui, viu? Igualmente. Eu sempre me pergunto assim, gente, é tão bom o verão, pra gente pegar uma corzinha, porque a gente com corzinha fica mais bonita, né? Mas e aí, como é que a gente faz pra ter essa corzinha e pra não prejudicar demais a pele? Olha, na verdade, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho que vai demorar aqui no nosso meio para as pessoas acharem que o branquinho é mais bonito do que o bronzeado. Ai, é tão lindo o bronze. Difícil, né? Olha, infelizmente, o sol, ele entra na pele sorrateiramente, vai causando um monte de alterações que depois vão se manifestar mais tarde. Por isso que às vezes é difícil até você convencer um jovem. Felizmente, hoje a gente convence os pais para usar filtro solar em criança. Mas, assim, aquilo que o sol causa, em geral, não aparece na hora. Então, por isso que é importante você, de uma maneira geral, ter o hábito de usar o filtro. Agora, não é só filtro solar. Você tem que pensar que é bom você colocar uma camiseta, se você quiser ficar jogando bola na praia a manhã inteira, uma roupinha, um óculos, dependendo do que você vai fazer, um chapéu. Então, tudo isso é muito bem-vindo porque, de uma certa forma, reflete o sol e vai fazer com que ele não chegue tão intensamente na pele e não cause tanto prejuízo. Agora, filtro solar, sempre. O sol, ele causa danos não só à pele do rosto, porque eu percebo muita gente cuidando muito da pele do rosto. Passa protetor somente no rosto, coloca ali o boné, tal, e não se preocupa muito com o corpo, né? Acha que o corpo, não, como você falou, vou bater uma bola, coloca um boné, um óculos, mas o corpo fica ali sempre exposto. Assim como o cabelo, o sol também traz prejuízo para o cabelo, para o corpo, não só para o rosto. Exatamente. Por exemplo, o colo é muito atingido, é uma pele... Cada parte do corpo, ela tem também mais fragilidade ou menos. Então, o colo é uma área que se prejudica, a pele é mais fina. Então, você vê muita gente, depois de uma certa idade, com aquelas manchas marrons, várias, a pele alterada, diferente na cor. Agora, por exemplo, a perna, principalmente perna de homens, ela já tem os pelos, então é um pouco mais protegida. Então, você tem que ficar percebendo, assim, que posição você está ficando, que lugar o sol está pegando com mais intensidade. Então, como dermatologista, a gente recomenda, passe uma meia hora antes de ir para a praia o filtro solar. Lembre de todos os lugares, o dorso do pé, a orelha, que às vezes esquece, espalhe bem. Às vezes aquela questão do biquíni que fica levantando um pouquinho, então passa nas dobrinhas todas. O ideal é passar antes de colocar o biquíni, né? É, o ideal, porque assim você espalha bem e a cada 2 horas você tenta repetir, né? Esses protetores filtros solares que a gente compra e diz não sai na água. É verdade que não sai na água ou todos saem? Olha, teoricamente, se está escrito no rótulo, ele tem uma aprovação da Anvisa, que é o órgão que regulamenta para que aquilo ocorra. Então, não sair na água é um teste feito com o produto para, durante 40 minutos, se você entrar e sair, a eficácia, a proteção que ele vai dar, continue a mesma. Mas, lógico que isso não vai durar 12 horas, então não é uma coisa que você vai ficar tranquila, passar uma vez só se você estiver na praia o dia todo. Mas é algo que, em geral, dura mais tempo. Então, para criança, muitas vezes, que fica, entra e sai, né? Se você faz um esporte ao ar livre o tempo todo, se você está de barco, às vezes, porque o calor é um pouco um alerta que a gente está queimando a pele. Sim. Agora, quando você está num barco, por exemplo, velejando, e aí fica aquela brisa gostosa, você não tem tanto essa percepção. Então, você está sendo muito agredido. E o sol vai causando uma série de alterações, desde uma queimadura até ir chegando lá embaixo, pegando vasinho, pegando células que você nem sabe e
levando a uma série de manifestações que mais tarde vão deixar a sua pele alterada. Agora, o filtro solar, por exemplo, existem fatores de, sei lá, 20, 15, 30, 50, até 100. Uhum. Se eu quiser bronzear um pouquinho o corpo, eu passo o filtro solar num número menor, é isso? Num fator de proteção menor? Olha, isso parece simples, mas é um pouquinho complicado. Primeira coisa, existem 2 radiações super importantes durante o dia. Uma é o VB, e ela está lá mais ou menos das 11 da manhã até as 2 da tarde, que é essa que a gente fala, que deixa a pele vermelha, queima e está mais relacionada ao câncer de pele. Para proteger dessa luz, no filtro solar tem que estar escrito FPS, que é fator de proteção solar. Mas você também deve se proteger da UVA. A UVA está o dia inteiro e ela é mais traiçoeira, porque ela entra, não causa queimadura, mas você não sabe exatamente o que ela está agredindo. Então, hoje, quando escolher um filtro, procure que esteja escrito UVA e FPS, porque senão você não terá essa dupla proteção. Que ele protege desses 2 raios solares. E agora, o número, ele vai depender muito da cor da sua pele. Se bem que isso é um pouquinho perigoso, porque a questão não é a cor da pele, mas como a sua pele reage ao sol. Então, normalmente, um branquinho fica vermelho rapidamente. E um mais moreno vai demorar um pouquinho mais. Então, esse númerozinho é calculado assim. Vamos supor, eu vou na praia, sento lá e demoro 5 minutos para começar a ficar vermelhinha. Quando eu começo a ficar vermelhinha, o sol já está me agredindo mais do que devia. Seria um sinal, né? Socorro. Então, se eu passar um filtro solar, por exemplo, 30, eu fico 30 vezes 5 protegida, né? Então, 150 minutos, eu ia ficar 5, eu fico 30 vezes 5 protegida em termos. Só que aí entra como que é esse filtro, se ele fica mais preso na minha pele ou se ele é muito fluido, se eu suei mais, se eu entrei na água, enfim, então não é tão rígido, mas sempre significa o quanto a sua pele vai demorar para ficar vermelha e estar sendo agredida. Mas se eu quiser bronzear um pouco o corpo, por exemplo, antes das 10 ou depois das 4 da tarde, não, quero pegar um solzinho, vou colocar um vestidinho curto, queria bronzear um pouquinho as pernas e tal, ainda assim eu tenho que passar o filtro solar? Ou sendo nesse horário eu posso abrir mão? Olha, você vai conseguir ter um bronzeado, mesmo que você use um filtro 30, que é o que a gente pede em média para ir para uma praia. Se você espalhar bem e você tiver essa exposição, vai escapar alguma radiação e algum bronzeamento você vai ter. Infelizmente, toda vez que a pele se bronzeia, se ela passou do ponto da cor, que é o teu normal, é como se ela já estivesse pedindo um pouquinho de socorro. Agora, é lógico que uma queimadura que deixou sua pele com bolha é muito mais perigosa. Hoje em dia até está associado a um câncer de pele mais perigoso, que é o melanoma. Então, na verdade, você vai ficar bronzeada, mesmo que você passe um filtro 30. Então, tenha esse cuidado de espalhar bem, de ser um filtro solar também com um pouco de hidratação para a tua pele não ser assim agredida de outra forma. E você vai conseguir um bronzeado mesmo que você use um filtro 30, porque parte dessa radiação está passando e vai estimular a tua célulazinha a formar mais pigmento. E a pessoa que só usa o bronzeador, que gosta de usar o bronzeador, pode passar o bronzeador em cima do filtro solar ou usa só o bronzeador? Porque mesmo os bronzeadores já vêm com fator de proteção também, né? Tem bronzeador que você compra, que vem pouquinho, né? Tem os que você compra, tá lá, 4 de proteção, 8. Que na verdade, a grande questão é que as peles mais branquinhas, elas mesmo vão te mostrar que você está correndo perigo. As peles mais morenas, a pessoa fica tranquila, não está sentindo nada, logo fica bronzeada. Ela só tem que ter um pouquinho de consciência de que lá dentro está acontecendo muita coisa, então que seria bom que ela passasse. Agora, não tem, assim, necessidade de bronzeador, porque, na verdade, a radiação já vai ser o grande estímulo para a sua célula, né, produzir. Agora, uma coisa muito interessante é você ter, assim, algum grau de proteção extra, vamos dizer, com alimentos interessantes. Por exemplo, mamão, laranja, cenoura.
Esses alimentos têm beta-caroteno, que em geral, assim, os carotenos, o tomate tem o licopeno, e eles dão uma protegida a mais na pele. O que quer dizer isso? Que eles te protegem, em geral, de você ficar com uma queimadura. Então, você vai ficar com um bronzeado interessante e, às vezes, até mais duradouro. Os derivados que tem vitamina C, como laranja, por exemplo, ou mesmo o limão, embora ele não deva ser usado lá na praia, mas essa vitamina C também protege um pouco a pele, tem aquele efeito antioxidante que a gente fala tanto contra os radicais livres. Por quê? Porque a luz está chegando e está formando um monte de radical livre, está agredindo a tua pele. Então, ter uma vitamina, ter algo que te proteja a mais do que o filtro solar, vai te ajudar a ter um bronzeado mais bonito até. Hoje recebendo a dermatologista Denise Steiner e nós estamos falando um pouco dos cuidados com a pele, agora já para o verão, nós já estamos no verãozão, muita gente viaja para a praia ou para qualquer outro lugar, campo, né? As pessoas acham que só tem que usar filtro solar e se precaver do sol quando vão para a praia, especificamente. O que não é verdade. Não. Às vezes você está em Campos do Jordão, no inverno lá de julho, e durante o dia faz um sol. Exatamente. Que você fica toda vermelhinha à noite, porque esqueceu de passar, às vezes, o filtro solar. Exatamente. E, por exemplo, neve, né? Que vai esquiar, por exemplo, e pensa, bom, estou no inverno. Não, reflete a luz. Porque uma das frases mais comuns que as pacientes dizem, mas eu não fiquei tomando sol. Acontece que se você está embaixo de um guarda-sol, tem areia, tudo reflete a luz. Sim. Então, sempre você está pegando luz, a não ser que você esteja dentro de um lugar toda encapotada e você não pega nada de radiação. Mas, assim, vidro deixa passar, água deixa passar, neve, areia refletem. E mesmo o grande perigo, aqueles dias nublados, né? Que a pessoa vai para a praia, acha que não está aquele sol que aparece, fica lá um montão de tempo, não passa nada e aquilo vai chegando. Só aquela nuvem bem escura, preta, de chuva é que não deixa passar a radiação ultravioleta, mas a nuvem mais clarinha, assim, está passando uma grande quantidade. Então, você tem que se proteger também, né? Bom, nós deixamos a pergunta no ar da pele negra. Pele negra usa filtro solar também? Tem um fator específico para esse tipo de pele ou não? Olha, quanto mais melanina você tiver, um pouco mais de proteção você tem. Mas, na realidade, ela não é uma alta protetora. Tem alguns estudos que mostram que isso ficaria por volta de fator de proteção 4. Então, não é tão grande assim. E a pele negra, ela, claro, se bronzeia com mais facilidade, mas ela queima também. E, assim, a chegada do sol também faz agressões na sua resistência até. Por exemplo, você pode muitas vezes, por causa de sol excessivo, ter herpes, porque baixa a tua resistência e aquele vírus aparece. Entendi. Ou então você pode ficar cansada, meio assim, sonolenta, até porque ficou um dia todo no sol. Então, o sol tem outras ações, né? Isso sem pensar nos olhos, que ao longo do tempo pode favorecer uma catarata, uma série de coisas. Então, é importante você pensar que mesmo com pele morena, você também deve se proteger. Lógico, o filtro pode ser um pouquinho mais baixo, mas espalhar bem, né? Deve insistir. E isso é importante. E os remedinhos, que eu deixei a pergunta no ar para você, que as pessoas hoje estão tomando, essas vitaminas que diz que aceleram o processo de bronzear e tal? Então, a maioria desses produtos, eles têm essas associações que eu comentei. Vitamina C, que é importante como antioxidante, licopeno, que seria um caroteno, que às vezes até deposita na superfície da pele e faz uma proteção um pouco maior, junta lactobacilos, algumas substâncias que ajudam. Então, aquilo não é algo que vai acelerar, não é algo artificial, é algo que, na verdade, vai compor uma espécie de proteção e que vai ajudar que o teu bronzeado fique melhor, não porque bronzeou mais, mas porque, na verdade, te protegeu e você não teve uma queimadura e descascou no primeiro dia, né? Entendi. Então... Agora, quando a gente está descascando, aquela fase que você foi, pegou sol demais ou não se cuidou, enfim, começa a ficar aquelas manchinhas meio brancas, né? Começa a descascar mesmo. O que é o ideal? Fazer uma esfoliação e deixar aquilo ali por si só e saindo? Tomar sol em cima? O que as pessoas fazem, geralmente?
O melhor de tudo é não deixar isso acontecer, porque a pele ela é preparada para defender a gente. Então, ela tem várias camadas e ela vai aos pouquinhos trocando conforme haja aquela necessidade. A hora que ela descama imediatamente, que ela descama mais do que deveria, porque ela foi agredida. Então, normalmente, essa descamação ocorre por uma queimadura e a queimadura é uma grande agressão. Quando a queimadura é muito violenta, se tiver uma bolha, aquelas célulazinhas morrem e vão embora. Mas quando a queimadura é mais ou menos, você só dá aquela avermelhada e aquela descamadinha, lá dentro de você ficaram várias célulazinhas meio defeituosas. E esses defeitinhos vão se propagando e mais tarde eles vão demonstrar alguma coisa. Então, não é bom. Então, o importante é evitar isso. E se você não conseguir, lembrar que essa pele que está embaixo, ela está muito mais sensível. Então, ela vai ficar mais sensível a mais queimadura, a brotoeja, às vezes ela começa a ficar cheia de bolinha, porque ela não tolera, a determinados tipos de alergia. E depois, se realmente você não proteger, não hidratar, ela vai ficar branca. E essa mancha branca, às vezes, vai demorar muito tempo para voltar ao tom natural da pele. E lembrando que nós falamos aqui, independente de idade, de cor, de qualquer coisa, você já viu que tem que usar. E em criança, especialmente, que a criança fica ali dentro da água e esquece da vida, né? Exatamente. Passa um dia inteiro, às vezes, no sol, na piscina, no parquinho, brincando. E você sabe que isso é importantíssimo, porque os estudos mostram que até 25 anos você já pode ter tido quase 100% dos danos que o sol vai te causar na vida, entendeu? Só que acontece o seguinte, a pele ela tem uma grande capacidade de reparação. Então, aconteceu uma coisa, uma célulazinha foi agredida, automaticamente o teu sistema natural já procura proteger e reverter aquilo, né? Tanto que tem doenças em dermatologia, onde a pessoa não tem esse sistema de reparação, que a criança vai ter com 10, 8, 10 anos, ela vai ter câncer de pele. Mas o ideal, então, é que a mãe passe o filtro solar todos os dias todos na criança? Os dias, de manhã antes de ir para a escola, para sair para as atividades? Exatamente. É assim, porque a criança não vai demonstrar aquilo imediatamente, mas ela já está sendo agredida. Então, independente dela estar na praia, se a criança só vai para a escola, depois vai para o parquinho à tarde, já tem que ir de filtro solar? Porque geralmente ela tem aula de educação física, muitas vezes ela fica em atividades ao ar livre. Então, é interessante que ela até adquira aquele hábito. Agora, muito mais quando ela vai para uma praia, que ela estaria exposta o tempo todo e também não tem assim, muito sossego, às vezes não tem paciência e, enfim, ela precisa ser protegida. Nós vamos ver umas fotos agora, o diretor vai colocar aí pra gente, algumas fotos de pessoas que têm o câncer de pele ou alguma doença, algum malefício causado pelo sol. É isso, Denise? Exatamente, porque o sol causa queimadura. Olha, aqui nós temos um herpes, como eu disse, é uma virose e por causa da agressão do sol, a pessoa pode ter essa baixa imunidade. Podem aparecer outras coisas também. Uma das coisas interessantes é aquela queimadura que ocorre pelo limão. Então, aí é a chamada fitofotodermatose. Então, você mexe no limão, mesmo que você vá lá e lave sua mão, não saiu totalmente. E aquilo pode causar uma queimadura muito séria. E, finalmente, também câncer de pele, né? Que, como eu disse, não é na infância, mas mais tarde, principalmente as pessoas mais claras, podem ter. Esse é um carcinoma basocelular, um lugarzinho que fica ali ferido, não cicatriza, fica com uma cor um pouquinho diferente, que a pessoa deve procurar, porque, por exemplo, esse daí, se for retirado com uma pequena cirurgia, ele foi curado, quer dizer, a pessoa está curada. Então, preventivamente, quanto antes você resolver o problema de câncer de pele. E, por último, vamos ver umas fotinhos onde aparecem as pintas. Infelizmente, as pintas pretas, irregulares, assimétricas, que tenham muitas cores, são as mais perigosas. Então, nós vimos uma mais perigosa e essa menos perigosa porque ela é regular, ela é simétrica, a cor é toda por igual. Então, essas pintas podem se transformar, principalmente com estímulo de queimaduras, de muito sol, em câncer de pele que chama melanoma. E o melanoma é grave, você pode correr um risco de vida, então é muito importante que você fique atento. E se for uma pessoa muito clara, com muitas pintas, é importante que vá ao dermatologista e faça uma avaliação, porque às vezes uma questão de 6 meses, 1 ano,
você já mudou um pouco a história daquela pinta. Denise, hoje nós falamos aqui sobre a prevenção, né? Agora os cuidados com a pele para o verão, mas eu queria te convidar para voltar, para a gente falar um pouquinho das novidades na área. A pessoa que já tem a manchinha que foi causada pelo sol, tem umas manchas mais escuras, umas mais branquinhas, clarinhas. Quais são os tratamentos? O que há de novidade aí na área da dermatologia? Você topa voltar? Claro, já voltei. Ai, que bom. Então fica combinado assim. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada viu? a você. Então, olha, gente, logo mais, daqui uns dias ela volta para dar mais umas dicas aí pra gente. Afinal, esse assunto é muito importante. Nós estamos aí no verãozão, né? Todo mundo indo viajar, curtir uma praia, um campo, então tem que se cuidar mesmo. Você pode indicar esse programa para alguém, rever, porque ele fica disponível o tempo todo no R7/Record News. E minha mensagem para você hoje é a seguinte: ninguém muda, gente. Não queira colocar isso em alguém. As pessoas se adaptam a novas situações, se assim desejarem muito. Então não fique esperando essa mudança das pessoas, porque dificilmente ela ocorre. Mude você. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.